No devocional de hoje, vamos aprender algumas formas de conhecermos mais a Deus. Bom, e lá em João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Bom, há 3 formas de conhecermos a Deus. A primeira é pela oração, a segunda pela leitura da palavra, ou seja, pela Bíblia, e a terceira é pelo sofrimento. Bom, a palavra é um alimento diário para o cristão, ou seja, constantemente devemos nos alimentar da palavra, alimentar o nosso espírito. Quanto mais a gente busca se alimentar, mais a gente, esse desejo de conhecer mais a Deus aumenta. Bom, se não tivermos esse estudo diário, conhecimento da Bíblia diariamente, isso vai acabar prejudicando a nossa intimidade com Deus. Isso vai acabar prejudicando, né? Nossa intimidade com Deus. Porque se não lemos a Bíblia, a gente não gera uma intimidade. E se não geramos intimidade, não conhecemos de fato a Deus. Então, se você quiser conhecer mais a Deus, você tem que começar a ler a Bíblia, né? Para se aprofundar, conhecer mais sobre ele. Porque para você ser amigo de alguém, você precisa conhecer. E para conhecer a Deus, você precisa estudar a Bíblia. Então não tem outra forma de conhecermos a Deus. Só apenas a base da oração e do sofrimento. Mas isso não quer dizer que também não precisa ler a Bíblia. Mas precisamos. E a questão de conhecermos a Deus através do sofrimento é tipo assim. Nós temos um exemplo de Jó, né, que tinha tudo, mas perdeu a família, perdeu a casa, perdeu os filhos, né, e ficou num sofrimento. Mas ele continuou perseverando em Deus, continuou firme. E através do sofrimento dele, ele depois teve o dobro do que ele tinha antes. Ele conheceu mais a Deus através do sofrimento, porque antes ele só conhecia de falar, né, de ouvir. Ele só ouvia de Jesus e não teve de fato aquela experiência mesmo, sabe? Mas através desse sofrimento ele passou a conhecer ainda mais a Deus. Então, isso é que eu tô me querendo a me referir, conhecer a Deus mais do sofrimento. É tipo ter uma experiência com Deus, para de fato conhecer ele ainda mais. E Jesus orava, né? Ele orava muito. E ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Né? Nós vamos seguir o exemplo de Jesus, porque ele tinha uma constância vida de oração, conhecia o Velho Testamento e teve o sofrimento na cruz. Nós devemos também seguir esse exemplo. Então, nós devemos fazer que nem Jesus. Ter uma vida constante de oração. Segundo, conhecer a Bíblia. Ter a constância de ler a Bíblia, conhecer mais a Deus. E terceiro, ter uma experiência de fato com Deus. Ter a sua experiência com Deus. Porque se você não passou, ainda vai passar por essa experiência de sofrimento e vai, através disso, você vai conhecer mais a Deus e você vai ter, digamos, mais autoridade para falar sobre ele para as outras pessoas que você foi é um testemunho de Deus. E aí alcançar várias outras almas através depois dessa experiência. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria transmitir a vocês. E eu quero deixar uma coisa aqui pra vocês. Não desista. Continue firme se você já estiver passando por essa fase do sofrimento, da experiência com Deus. Não desista, tá? Porque Deus está preparando algo maravilhoso pra você mais lá na frente. Então, continue firme. Não queira desistir. Se você tá quase pra desistir, vá lá, ore, cante um louvor, leia a Bíblia. Peça forças a Deus, porque Ele é nossas forças. Então, persevere e não desista. Continue, tá?